E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 58. E como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito. Bom, e aí a minha pergunta, já entrando na parte da política, né, que é até o foco do nosso episódio, mas você teve toda essa trajetória, você enriqueceu com a atividade empreendedora, né? Você, na sua família, primeiro teve dinheiro, depois você teve a experiência de não ter nada, que talvez seja até pior do que não ter nada de cara, porque você tem um referencial comparativo, né? Fico imaginando a sua mãe, por exemplo, que viu ter tudo, de repente não ter nada, e separada do seu pai. Aí você fez essa trajetória empreendedora, você conseguiu enriquecer com isso, a empresa existe até hoje, está sob comando do seu filho, e aí você resolve entrar na política, um mundo muito polarizado, onde vão ter pessoas que vão gostar de você por um motivo e outras que vão te odiar extremamente. Por que entrar na política? Se a gente for olhar o chat aqui, tá uma guerra, né? Uma batalha. Inclusive, pessoal, sejamos moderados nos comentários, né? Porque é um ambiente muito inóspito, assim, se a gente for pensar. Ainda mais hoje, em época de rede social. O que te atraiu, assim, que falou, nossa, eu preciso virar político? Bruno, não é virar político, é lutar pelo meu país. Há pessoas idealistas, eu sou idealista. Eu podia ter ficado, a melhor situação, a mais confortável, era ficar onde eu estava, concorda? Uma boa família, uma esposa, 3 filhos, um bom patrimônio, tudo isso conquistado com trabalho, com dedicação, com honestidade. Era mais fácil eu ficar onde eu estava. Mas eu tive uma razão específica para isso. E eu tenho que dizer para vocês qual foi. Foi Lula e o PT. Eu fiquei tão revoltado com o roubo, com os assaques, com as mentiras. 13 anos de PT, 13 anos de Lula mentindo, dizendo que era o salvador do Brasil. Que eu falei, eu não vou ficar quieto, eu vou sair da arquibancada, ou vou sair da cadeira cativa, vou sair da numerada, eu vou para o campo, eu quero lutar pelo Brasil. Eu sou um dos idealistas. Talvez tenha muita gente que não acredite em idealismo. Eu acredito. Nunca recebi um salário, nem como prefeito, nem como governador. Eu dou todos os meus salários. Como eu fiz um bom patrimônio, eu não preciso disso. Então, eu não vivo no Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, Malu. Lá tem uma residência enorme, 400 metros quadrados, todo conforto. Praticamente todos os governadores que passaram por São Paulo residiram ali. É um direito que cabe aos governadores. Eu moro na minha casa, eu não preciso disso. Então, eu fiz por idealismo. Eu vim para enfrentar o PT e venci, Bruno. Venci Lula, venci Fernando Haddad, venci Dilma. Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e concorria à reeleição em 2016. Lula não estava preso, Lula estava solto. E Dilma, do PT, era presidente da República e operava fortemente para facilitar a reeleição do Fernando Haddad. Eu não tenho ódio de ninguém, eu não odeio ninguém. Mas eu estava muito revoltado com as circunstâncias em que o Brasil vivia naquele momento. Falei, eu vou ajudar. E como é que você pode ajudar? É dentro do processo democrático da cidadania. Eu já era filiado ao PSDB desde 2001. Eu gostava e gosto do PSDB. Você já tinha uma experiência como secretário antes, já tinha se envolvido em alguns governos? Isso, eu fui secretário do Mário Covas. E foi isso que trouxe também a minha admiração pelo PSDB. Com o Montoro, lembra-se que eu falei? O Montoro foi fundador do PSDB, 33 anos agora, 34 anos atrás, assim como o Mário Covas, de quem eu fui secretário. Então eu tomei a decisão, falei, eu vou para o fronte. Imagine você, alguém que a vida inteira teve no setor privado, vir para a política para enfrentar o PT. O PT com Lula, o PT com Fernando Haddad, que depois disputou a eleição presidencial em 2018 contra Bolsonaro, e Dilma, que era presidente da República. Sabe qual era a minha pontuação no Ibope 8 meses antes da eleição? 1%. 1%? Tinha 1%. Nada mais animador do que 1%. O campeão líder naquele momento, 8 meses antes, nós estamos a 8 meses da eleição agora, coincidentemente. Eu tinha 1%. O primeiro lugar tinha 38, o segundo tinha 24, o terceiro tinha 17, o quarto tinha 12, o quinto tinha 6, eu estava lá na rabeira. Quem eram os candidatos naquela época? Era o próprio Fernando Haddad, o Celso Russomano, Luiz Arundina, Marta Suplicy, o falecido Major Olímpio. Esses eram os candidatos que estavam bem à frente. E haviam outros candidatos que tinham uma posição também inferior, como a minha posição. E se você pensa que isso era motivo para eu desistir, para eu desanimar, falei, não, é agora que eu vou à luta. Coloquei minha calça apertada, meu par de tênis, minha camiseta e fui à luta. Campanha é isso, Malu. E fui conversar com o povo, com a população, fui para a periferia, para as áreas mais pobres da cidade de São Paulo. Ali era a disputa pela Prefeitura de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Ninguém sabia quem eu era. Quem é esse cara que chega aqui falando o que está falando, dizendo o que vai fazer,
e que vai poder ajudar, vai trazer um pouco de esperança para mim. Foi isso que eu fiz. E de 1 fui para 2, dobrei no segundo mês, olha que coisa fantástica, né? De 1 para 2. Mas depois fui para 5, para 7, 9, 15, 19, enfim, venci a eleição no primeiro turno, Malu, com 53% dos votos. Primeira vez que um candidato ganha eleição no primeiro turno em São Paulo em toda a história. Depois renunciei à Prefeitura de São Paulo para salvar, a meu ver, o que São Paulo ia cair nas mãos de um outro esquerdista, o Márcio França, que eu chamava de Márcio Cuba, que idolatrava Cuba, Nicarágua e a extrema esquerda. Falei, não, eu lutei até aqui e o governo de São Paulo agora vai cair na mão de um esquerdista para implantar aqui também a bandeira comunista, para dizer que Cuba é maravilhoso, que Lula era um ídolo, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que os fins justificam os meios, lembra-se? Pode roubar, não tem problema, rouba à vontade, porque se eu estou ajudando os mais pobres eu posso roubar. Não pode roubar. Não pode colocar a mão no dinheiro público, não pode roubar a Petrobras, não pode ter conta na Suíça, não pode ter triplex, não pode ter sítio, não pode ter carro de luxo com dinheiro que não é seu. Trabalhe pelos mais pobres, seja correto, seja justo, mas não roube o dinheiro público. E lá fui eu enfrentar uma segunda campanha. Tinha tudo para perder, e venci pela segunda vez, me tornei governador de São Paulo. E agora estou aqui no fronte de novo. Eu não quero Lula. E eu não quero o Bolsonaro. E sei que muitos brasileiros, muitos que estão nos vendo, nos assistindo agora, também não querem as opções daquilo que Lula já fez de errado e nós escolhemos o remédio equivocado. Bolsonaro acabou sendo um remédio errado para o Brasil. Eu errei e 56 milhões de brasileiros, ou talvez não todos, mas muitos estão arrependidos. Eu estou. Porque eu não queria Fernando Haddad nem Lula. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu poderia votar ou imaginar o meu voto no esquerdista do Fernando Haddad? Bom, até tem umas perguntas sobre isso. A gente abriu uma caixa no Instagram e você falou da Prefeitura de São Paulo.